Estamos de volta e no programa de hoje falando sobre concentração no ambiente de trabalho e de que forma é possível aumentar a produtividade. Bom, no bloco anterior a gente estava falando sobre algumas dicas já, né, professor, sobre gerenciamento de tempo. O Chico quer fazer uma pergunta? Na verdade a pergunta era relativa a isso mesmo. Como é que a pessoa chegando no ambiente de trabalho, por exemplo, como é que o funcionário pode planejar o dia antes de começar a trabalhar já? Eu acho que o planejamento do dia ele vem um pouquinho antes, né? Eu tenho que falar isso porque quando a gente planeja as nossas metas pessoais, a gente gerencia, né? O que é importante para nós, a gente deixa que as urgências aconteçam naturalmente e a gente dá valor para aquilo que é importante. Então, o dia a dia, ele é um resultado de uma série de ações planejadas e não planejadas, compromisso marcado e não marcados. Então, quando a gente tem ciência, né, de que aonde a gente quer chegar, né, e tornar-se presente em qualquer momento, em qualquer atividade que a gente esteja fazendo, é fundamental. Por isso que eu comentei no bloco anterior, o primeiro momento é esvaziar um pouco a mente, né, isso faz um processo natural, anota tudo que tu tem que fazer, reorganiza as suas atividades e aí vai no dia a dia acompanhando o teu planejamento, aquilo que tu se propôs a fazer e as metas a serem alcançadas, seja na vida profissional, pessoal. Amplia esse escopo que é fundamental. A gente é um ser além do trabalho também. Um dos motivos da gente perder também o foco no trabalho, às vezes a gente tem algum problema pessoal, alguma questão para resolver, né, Raquel? Como é que a gente pode fazer para realmente conseguir separar? A gente tem que separar, não tem que separar? Como é que a gente pode resolver essa questão? É difícil, né? Hoje, principalmente, com as exigências que a gente sofre no trabalho, a gente acaba, às vezes, deixando a nossa vida particular de lado, né? Então, as nossas contas ficam para depois, o nosso médico, o nosso dentista fica para depois, né? Mas é importante para que a gente possa estar bem no trabalho, que a gente também dê conta, dê atenção para a família, né? Para os filhos, né? Que ficam sempre aguardando, né? Às vezes a gente faz alguma atividade também dentro da arte-terapia, onde a gente estimula as pessoas que elas vejam como é que elas usam o tempo delas, o que é importante para elas e onde é que elas estão pondo a energia delas, para poder separar. E às vezes a pessoa precisa aprender a dizer não também, né? E um detalhe que eu sinto também, que às vezes a gente fica muito mais estressado pensando no problema do que, de fato, depositar essa energia resolvendo esse problema. Né? Até quero ouvir da Janine isso. Como é que a pessoa também ela pode distinguir isso e colocar realmente em prática, até para não gerar um estresse, daqui a pouco precisar se afastar realmente do trabalho? Eu acho que uma coisa importante é dar prioridades primeiro e ver o que são realmente os problemas que a gente é capaz de resolver. Os outros que a gente não é capaz de resolver, muitas vezes, é pedir ajuda, né? Ter uma rede de apoio é muito importante, é fundamental. E as pessoas saberem quando precisam de ajuda, pedir ajuda, né? Então, acho que o Flávio estava dizendo, saber dizer não e saber pedir ajuda são coisas muito importantes para as pessoas, né? Para elas não se sobrecarregarem, porque o estresse, às vezes, tu chegou no teu limite, às vezes tu passar desse limite, né? Essa linha é muito tênue, então a pessoa às vezes não se dá conta e aí ela não consegue mais se concentrar, como vocês estavam falando, no trabalho, ela já não consegue mais produzir como produzia, ela começa a ter vários prejuízos, né? E ela fica frustrada também com isso. Algumas coisas que começam a afetar, primeiramente, a questão do estresse é a memória. Então, o sujeito já não consegue mais se concentrar e não consegue lembrar de coisas importantes, às vezes, que ele tem que fazer, vai deixando coisas de lado, né? E vai perdendo foco, né? Então essa até é uma dica para a pessoa até poder perceber quando é que ela está precisando realmente dar uma parada e uma pensada em relação à sua posição no trabalho. O Chico quer fazer uma pergunta? No trabalho, Flávia, essa era a pergunta, a questão de dizer não e de pedir ajuda, né? Como é que a empresa, chefes e funcionários, no caso, podem estabelecer essa relação de confiança? Como estabelecer e saber os limites de cada um e poder trabalhar nesses limites? Eu acho que a proximidade, né? Acho que a instituição, assim como a pessoa, ela também tem que ter suas metas, seus objetivos e as suas prioridades. O chefe é fundamental para dar esse direcionamento para a sua equipe. E no momento dado esse direcionamento, acompanhar, estar próximo, ter feedbacks, conversar com as pessoas, olhar o grupo, olhar a questão emocional, a capacidade de tarefa, pedir ajuda. Acho que todos esses elementos contribuem, né, para a melhoria da relação chefe e funcionário, bem como atingir as metas organizacionais, que é exigido também no dia a dia das organizações. Tá legal. Muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho o pessoal de casa que está nos assistindo. Valeu, até a próxima.